Bom dia, pessoal. Dando continuidade, né? A gente já falou sobre pulgão, né? O pulgão como uma praga das cucurbitáceas, uma praga muito importante. Falamos das brocas, extremamente importante também. E agora vamos falar sobre outra praga que é importantíssima, chamada de mosca branca. Lembra, eu já comentei com vocês que mosca branca, e claro, vocês estão fazendo, alguns que estão fazendo MIP das cucurbitáceas, pode ser que alguém não tenha feito entomologia geral ou entomologia agrícola, então algumas informações básicas sobre mosca branca ainda não foi dada. Então a mosca branca, o termo mosca, na verdade mosca não se aplica nesse caso, porque isso aqui não é uma mosca, é um hemíptero. E branca, ela não é branca, ela é amarela. Só as asas são brancas devido à deposição de cera que ela joga sobre o corpo, né? Ela tem uma glândula de cera e com os pés ela joga essa cera sobre o corpo. Certo? Então uma mosca que não é mosca e branca que não é branca. Então é da ordem Mita, a mesma ordem dos pulgões, e por ser a mesma ordem, ela é sugadora, ela suga a seiva da planta, assim como faz o pulgão, e tem uma alta capacidade de transmissão de virose, assim como os pulgões. Qual a diferença básica, principal? A mosca branca é de difícil controle, pulgão é de fácil controle. Essa é uma diferença interessante, porque se é pulgão é fácil de controlar, se é mosca branca não é nada fácil, você tem que controlar bem no início. Bem, pessoal, a Bemisia tabaci, que é o nome científico, ela divide em dois biótipos. Então, a princípio existia só Bemisia tabaci, aí surgiu uma variação dela, e por a diferença ser mínima, sendo visível apenas através detectada apenas através de eletroforese ou exame de DNA, e o restante elas são idênticas. O que diferencia às vezes é a capacidade genética dela, a capacidade reprodutiva, a capacidade de dispersão e a capacidade de causar dano é muito maior do que a do biótipo A. Então, normalmente, em muitos casos de doenças, de pragas, às vezes a variação que vem devido a alterações genéticas, que a gente chama de mutação, passa a ser pior do que o anterior. Então, nós temos hoje Bemisia tabaci biótipo A e Bemisia tabaci biótipo B. Hoje, o que predomina é o biótipo B, ou seja, aquele que é mais agressivo, mais resistente ao ambiente, maior capacidade reprodutiva. Então, é a que predomina hoje. Então, a subordem é Homoptera, tá? E em alguns livros vocês já encontrarão como pertencente à subordem Stenorrhyncha. A gente viu anteriormente, os outros pertenciam à ordem Archenorrhyncha. Essa pertence à subordem Stenorrhyncha. Então, mas na maioria dos livros, nos livros mais antigos, inclusive, você vai ter como ordem Homoptera, dividindo apenas da ordem Heteroptera, que são os percevejos. A família Aleirodide, né, da mosca branca. O biótipo B inicialmente foi considerado como uma nova espécie. Então, você vai encontrar, tem um livro, se eu não estou enganado, do FINEP, eu não estou lembrando, é da livraria, da editora da Unesp, em Jaboticabal. Então, acho que é FUNEP. Então, foi identificado inicialmente e aí já foi considerado como uma nova espécie, inclusive tem esse livro que foi publicado. No entanto, pessoal, com o passar do tempo foi constatado que, na verdade, pertencia à mesma espécie, Bemisia tabaci, e não se encaixaria
em uma nova espécie, no caso a Bemisia argentifolia. Então, só nesse livro, e depois foi removido, na verdade foi removido essa nova espécie, ficou como um novo biótipo, ou seja, uma variação de uma espécie. Então ficou Bemisia tabaci biótipo A e Bemisia tabaci biótipo B, substituindo Bemisia argentifolia. Então apenas ficou como biótipo B. E hoje é o que predomina no país. Vamos lá, é uma espécie polífaga, Bemisia tabaci, não importa o biótipo, é uma espécie polífaga. Você lembra bem o que é polífaga, não é? O que é polífago? Se você traçar uma linha que separa poli de faga, faga vem de fagos, e poli vem de muitos. Fagos significa alimento, alimentar-se. Então, poli, muitos, fago, alimento. Então, muitos alimentos, ou seja, muitos hospedeiros. Possuindo mais de 700 espécies, acredita-se que já tenha mais de 1.000 espécies de plantas hospedeiras pertencentes a 74 famílias. Então, imagine a capacidade de alimentação desses indivíduos, né? Quanto à bioecologia, os adultos medem aproximadamente 1 milímetro de comprimento. Então, 1 milímetro é muito pequeno. Olha aqui, ela. Essa outra coisa, ela é uma espécie exótica, ela não é nativa do Brasil, ela foi introduzida através principalmente de plantas ornamentais. Tem uma planta chamada poinsettia. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, a foto da poinsettia. Se não, eu vou parar um minuto e eu vou procurar. Só um minutinho, que eu vou botar aqui essa planta hospedeira, na qual ela foi introduzida em um grande número de países. Bem, pessoal, lembra que a gente estava comentando sobre a questão de ser uma praga exótica. Então, ela foi introduzida no país principalmente através dessa planta ornamental. Então, o que acontecia? As pessoas viajavam, encontravam essa planta, que ela é conhecida, é um símbolo do Natal, ou seja, as folhas são verdes. Quando ela chega próximo ao florescimento, ela emite umas flores vermelhas, tá? Então fica uma cor bem bonita, né? Então ela é conhecida como símbolo do Natal. Então as pessoas carregavam essas mudas, essas plantas de um país para outro, e não verificavam que nas folhas às vezes tinha um ovo ou ninfa de mosca branca, e quando chegava no país de destino, essa praga buscava novas plantas como fonte de alimento, e aí ela começou a se dispersar e causar sérios prejuízos. Esse foi um grande problema. Vamos lá, continuar. Então, vocês já sabem que é uma praga exótica e por isso que ela causou dano. Então, os danos são milhões de dólares todo ano. No Brasil, milhões de reais todo ano, devido ao ataque de mosca branca nos diversos tipos de cultura. Ela possui reprodução sexuada, ou seja, precisa de um macho e de uma fêmea. Então, o que você vai verificar normalmente é isso, ó. Numa folha, você vai ter dois indivíduos sempre um próximo do outro, onde a fêmea ela é maior e o macho um pouco menor. Então formam casais. As fêmeas colocam em média 110 ovos, em média. Já cheguei a contar mais de 300. Então, em média, 110 ovos. Olha lá. Então, isso aqui é o ovo da mosca branca. Você vai ver aqui, na verdade, ele é colocado o ovinho em pé. Ele é meio compridinho, tipo um grão de arroz.
só que ele fica em pé. E a fêmea, ela fica num ponto e ela vai girando e colocando ovos, girando e colocando ovos. Sempre os ovos mais externos, eles têm uma coloração mais escura, mais interna a coloração mais clara de início. Por quê? Ela leva um tempo colocando esses ovos. E os mais externos, eles vão escurecendo, significa que eles vão chegando mais próximo da eclosão. Quando ele tá para eclodir, ele fica com coloração quase marrom, tá? Mas você pode encontrar os ovos colocados em forma de ciclo, semiciclo. Isso é uma característica, em grandes quantidades. O ciclo de vida aumenta ou diminui de acordo com a temperatura, tá? Para a gente lembrar sempre, nós temos a temperatura ideal para o desenvolvimento dos insetos, então aqui sempre o ciclo, né, do inseto vai ser mais curto. Ele pode ocorrer o ano todo. Isso aqui vai girar em torno de 15 dias para nossas condições de temperatura. E pode ocorrer o ano todo o ataque da mosca branca, período chuvoso, período seco, não importa. O biótipo B poderá ser identificado pela presença de sintoma em folhas de abóbora. A gente está falando de cucurbitácea, melhor ainda, né? Mas se você estiver trabalhando com melancia, outra coisa, e tiver algum pé de abóbora por perto, ele pode estar apresentando essas características, ó. O comum na abóbora era ter um tom somente verde a folha. Só que hoje é comum você ver folhas de abóbora com essa tonalidade, ou seja, as folhas apresentando sinal de prateamento e vai evoluindo até que praticamente toda a folha é tomada pela coloração prata. Então, se você for verificar na literatura, você vai ver o nome dessa mosca branca, o biótipo B, como Silverleaf Whitefly. Ou seja, é a mosca branca do prateamento da folha. A folha fica prateada. Então, isso aqui é uma característica do biótipo B, onde ele se alimenta em folha de cucurbitácea, ele injeta saliva, tem toxina, causa uma anomalia fisiológica, a planta fica com essa coloração. Então, você consegue identificar qual que é o biótipo que está causando problema no local. A disseminação pode ocorrer pelo vento e pelo homem. Pelo vento é um inseto muito pequeno, então quando o vento bate forte, termina carregando ela com uma distância muito maior. E pelo homem, geralmente através de muda. Como essa praga é polífaga, ela pode atacar plantas ornamentais, frutíferas, as grandes culturas, você pode ter a olericultura. Então, você carrega a muda, se você não tiver cuidado, você está levando a mosca branca junto. Então, pode ser dispersada a uma distância, inclusive, entre países, entre estados, entre municípios, entre lavouras. Os danos diretos podem ocorrer pela sucção de seiva. Então, olha aqui a quantidade, ó. A imagem não está tão boa, porque tem que aproximar muito, mas olha a quantidade de mosca branca, cada pontinho branco desse é uma mosca. Então, imagine a quantidade de seiva que é extraída. Já os danos indiretos ocorrem devido à transmissão de virose e à ocorrência da fumagina. Então, ó, se você olhar aqui é uma folha de abóbora com presença de virose. Então, uma planta dessa, a partir do momento que ela adquire o vírus, ela se torna improdutiva dali para frente. E a gente sabe que abóbora, pepino, melancia, a produção de novos frutos vai ser de acordo com o crescimento da rama. Então, as brotações novas nas brotações novas vão sendo emitidas botões florais, consequentemente flores, e darão os frutos. Se você tem esse ramo afetado, ele não produzirá mais frutos. E os frutos que estão no início de desenvolvimento, eles ficarão deformados. E aqui, pessoal, não é uma folha de cucurbitácea, mas só para demonstrar ilustrar a ocorrência da fumagina, tá? Então, o que é a fumagina? Então, uma cochonilha, uma mosca branca, um pulgão, quando sugam a seiva, elas liberam o que? Parte dessa seiva sobre as folhas que estão logo abaixo.
Essa seiva ela serve o quê? De um substrato para o fungo. O fungo não parasita a folha, mas ele cobre a folha com uma cor escura. E isso faz com que essa folha não faça fotossíntese. Se assim que essa folha for coberta por um fungo, você chega lá, passar uma bucha, lavar tudo, a folha volta a ter uma atividade normal de fotossíntese. Mas se você deixar por um período maior, essa folha vai amarelar e cair, tá? Mesmo ela não sendo parasitada. Bem, pessoal, qual o manejo que eu posso fazer dessa praga nas cucurbitáceas? Os danos diretos podem ocorrer pela sucção de seiva. Então, é um dano direto. Tá? Então, os danos diretos. O indireto, presença de virose e ocorrência de fumagina, né? Eu posso adotar o controle cultural. Então, essas pragas começaram a ocorrer na lavoura, principalmente se já tiver um histórico de ocorrência de virose, eu tenho que já entrar com controle. As recomendações seriam destruir restos culturais após a colheita, após o ciclo da cultura, tá? Eu não posso destruir os restos culturais logo após a colheita, porque cucurbitáceas eu colho por um período longo, né? Eu colho, vem frutos novos, eu colho de novo e assim vai. Não é logo após a colheita, é após o ciclo da cultura. Principalmente quando infectado por vírus. Então eu colhi uma planta que está com virose, essa eu tenho que remover, destruir. Se ela não tiver virose, claro que eu não vou destruir essa planta. Eliminar plantas hospedeiras alternativas, tais como plantas invasoras. Nós temos a guanchuma, nós temos a bucha, o melão de São Caetano e outras, leiteiro e outras plantas invasoras que podem ter a presença da mosca branca. Você tem que estar eliminando essas plantas do local. Ou outras próximas da área já plantada. Então, mesmo um cultivo mais velho, eu tenho que ter cuidado, né? Não abandonar a cultura, isso é algo que acontece. De repente a planta tem um intenso ataque de virose e você simplesmente larga ela lá. Na verdade, você tem que fazer o quê? Controlar as pragas para depois eliminar a cultura. E em seguida elimina. Porque se abandona, você aumenta a quantidade de indivíduos que podem afetar um novo cultivo. Um exemplo, pessoal, por exemplo, a gente prestava uma assistência aos produtores na Vila Rural e era com produção de abóbora, abobrinha, né? Tutorada. E aí teve um produtor lá que ele não tomou as medidas corretas, quando estava em final de ciclo, ele não quis controlar a praga, mosca branca. A gente foi fazer uma visita e a minha recomendação para ele foi o seguinte: olha, elimina esse cultivo de abóbora que o teu novo cultivo, que está próximo de entrar em fase produtiva, você vai perder. Não ficava tão longe um do outro, porque na Vila Rural são chácaras de 1,2 hectare, uma área para 1 hectare para cultivo, 0,2 hectare é a área de construção. Então, o produtor virou para mim e falou: mas eu estou colhendo ainda 4 caixas, né, na minha área. Eu digo, mas 4 caixas é pouco para o que você vai perder na tua outra área. Não, mas não sei o que, ele lutou e não eliminou. Moral da história, ele não conseguiu colher 2 caixas na área nova do cultivo dele, né? Porque o ataque começou muito cedo, quando as plantas estavam novas, inclusive com transmissão de virose. Então, um cultivo que ele poderia colher acima de 20 caixas, né, a cada 3 dias, ele passou a colher menos de 2 caixas. Ele perdeu o cultivo dele. Então ele teve que fazer um novo plantio por causa da teimosia, né? Então, outra coisa, evitar plantios próximos a culturas já infestadas. Então, um cultivo velho que esteja infestado, que você não tomou os cuidados, você não deve cultivar perto, porque senão vai infestar também.
a menos que a espécie de planta não seja suscetível. Estou dizendo, se eu tenho abóbora e eu vou trabalhar com uma espécie que, vou plantar milho verde, milho para cozinhar. Beleza, eu não vou ter problema com a mosca branca, então eu posso plantar. Mas se eu vou trabalhar com qualquer outra cucurbitácea, solanácea e outras espécies, eu vou ter problema com a mosca branca. Outro, não transitar com veículos e materiais de manuseio tais como caixote, equipamentos de áreas infestadas para as indenes, ou seja, materiais que eu posso estar transportando essa mosca branca de um local para o outro, de um local que tem infestação para um local não infestado. Utilizar armadilhas adesivas amarelas para monitorar a população de mosca branca, uma placa de 25 por 25 centímetros a cada 1000 metros quadrados. Tá? Então, o que é essa armadilha? É isso aqui, ó, armadilha amarela. Então, cada quadradinho desse aqui, eu tenho o que? 1 centímetro quadrado. Então, eu posso extrapolar isso aí em área. Tá? Então, eu coloco aqui a armadilha, ela é impregnada com cola e ela é amarela. Ela já é atrativa pela cor. Quando o inseto pousa aqui, ele fica grudado. Então, eu sei no momento em que ela começa a aparecer na minha cultura e eu tenho que entrar com a medida de controle. Utilizar cultivares resistentes caso elas estejam disponíveis no mercado. Então, o que você vai procurar quando eu vou fazer um novo cultivo? Uma variedade de abóbora, no caso, por exemplo, menina brasileira. Eu vou procurar uma variedade da menina que seja resistente às principais viroses. Não é resistente ao inseto, é resistente ao vírus transmitido por ela. Transmitido por pulgão, transmitido por qualquer inseto, para que eu, na minha cultura, eu passe a cultivar o inseto apenas como um inseto praga e não como um inseto vetor. Tá? Se é vetor, minha tolerância é 0. Ou seja, o inseto apareceu, eu tenho que controlar se a minha variedade for suscetível. Usar detergentes neutros ou óleos na proporção de 1% durante as pulverizações. Óleo mineral, tá? Ou utilizar apenas um destes com o objetivo de reduzir o número de ninfas nas folhas. O óleo mineral funciona melhor. Controle químico. Primeiramente eu tenho que fazer a amostragem. Outros tipos de controle. Controle cultural, controle alternativos, essas coisas eu não preciso fazer monitoramento, eu posso pegar semanalmente e fazer umas 2 aplicações dependendo do que eu vou utilizar. Fumo, para colher eu tenho que esperar mais de 10 dias por causa do cheiro, então eu tenho que verificar qual produto alternativo, mas tem muitos produtos alternativos que eu posso aplicar se quiser umas 2 vezes por semana, de forma preventiva. Então, a amostragem visa detectar as moscas adultas migrantes de uma cultura mais velha para uma cultura mais nova. Quais são os tipos de armadilha? Utilizar armadilha amarela, eu já expliquei para vocês, untadas com substância pegajosa, pode ser um óleo de motor, né? Óleo para ar motor, número 140, ele é bem viscoso, então funciona como uma cola, já que o inseto é muito pequeno. Que pode ser o óleo de motor número 140, tá? Para passar aqui, eu passo aqui, como o inseto é muito pequeno, pousou nesse óleo, ele fica colado. Número de armadilha, utilizar de 6 a 10 armadilhas por talhão, colocado acima da linha do topo das plantas, porque é onde o adulto vai voar. Nos 4 cantos e centro da área, por um período de 24 horas, quando são avaliados. Então, por um período de 24 horas, você vai lá e faz a contagem do número de adultos que tem em cada quadradinho, depois tira a média. E aí você vai tirar a média, você vai estar tirando a média por centímetro quadrado. Depois você pode transformar na área que você tem no local. Frequência de amostragem de adulto. Colocar e realizar a amostragem 2 vezes por semana. A amostragem para determinar a evolução da infestação. Frequência e horário de amostragem. Intervalo de 5 a 7 dias e das 6 às 8 da manhã, 6 a 8 da manhã. Intervalo de 5 a 7 dias. Isso para eu
ver quando a praga já está ocorrendo para ver a evolução da população. Eu faço controle, mas eu mantenho o meu monitoramento para saber se a população reduziu, se não reduziu, o que eu tenho que fazer. Então, 6 às 8 da manhã, porque esse é o horário que ela se movimenta mais. Desculpe, pessoal. Esse aqui é porque é um horário que eu posso, não é que se movimenta mais, que ela é menos, que ela se movimenta menos. Então, isso aqui não é uma avaliação da armadilha, é uma avaliação nas folhas. 6 a 8 horas da manhã ela está meio tranquila, então você pode virar a folha, já que ela fica na face inferior, e fazer a contagem. Então, o caminhamento na cultura e tamanho da amostra. O que eu devo fazer? Caminhar dentro da cultura em zigue-zague, semelhante ao que eu faço em amostra de solos. Utilizar 50 folhas para avaliação de adultos e 50 para contagem de ninfa. Existe alguma diferença? Existe. 50 folhas para avaliar adultos são as folhas de ponteiro, folhas mais novas. E 50 para contagem de ninfa já são folhas mais desenvolvidas, porque o adulto coloca o ovo na folha nova, mas a ninfa vai se desenvolvendo e aquelas folhas vão virando folhas mais velhas. Então você faz contagem em folhas mais desenvolvidas para a ninfa. Amostragem de adulto, contar esta fase do inseto na folha correspondente ao quarto nó a partir do ponteiro, para contagem de inseto adulto. São folha ainda nova, novinha, folha de ponteiro. Na amostragem, a folha deve ser lentamente virada, você pega a ponta da folha e vira, com todo cuidado, para o inseto adulto não voar. Considerar a folha atacada ou infestada quando for encontrado um adulto em média por folha. É considerado infestado. Então você pode colocar assim, na verdade, você vai fazer a contagem, tem lá, avalie tantas folhas, folha 1, tantos indivíduos. Aí se você quiser pode botar folha infestada, porque tinha um indivíduo. Tinha 10 indivíduos, folha infestada, do mesmo jeito. Então vai avaliar por folha infestada. Amostragem de ninfa, amostrar as ninfas grandes de cor amareladas, muitas vezes de olhos vermelhos. São aquelas mais visíveis, nas folhas mais velhas, geralmente saindo do 6º ao 8º nó a partir do ponteiro. Não é que são as mais velhas da planta, mas mais velhas em relação às folhas do ponteiro. A presença de uma ninfa grande caracteriza a amostra como infestada. Uma ninfa grande. Se você conseguir ver as ninfas mais jovens, também pode contar. Nível de controle. 1. Quando foi encontrado 60% de folhas infestadas por adultos. Então, se eu peguei 100 folhas, eu tenho o quê? 60 folhas consideradas infestadas. Isso é o nível de controle 1. Eu tenho que entrar com pulverização. Nível de controle 2, quando foi encontrado 40% de folhas atacadas por ninfa. Porque por adulto, pessoal, ele tem uma maior capacidade de dispersão. A ninfa ainda não tem. Tá? Então, quando foi encontrado 40%. Então, eu tenho que contar com um controle mais intenso, porque a população de ninfa pode estar um pouco maior. E a população pode crescer muito rápido. De adulto pode ter só adulto infestante ainda. Ele está colocando ovo. Aqui já tá o progresso já está um pouco maior, ou seja, a infestação já está um pouco mais acelerada. Então a minha tolerância é menor, só 40% das folhas. Quais os inseticidas indicados para controle de mosca branca? Nós colocamos alguns aqui, mas tem mais, né? Actara, um tiametoxan, Mospilan, neocotinoide, e o evidence, imidacloprid. Então, coloquei 3 aqui. Mas nós temos mais que estão nesses grupos. Tiametoxan, neocotinoide e o imidacloprid. E outros, né, que são sistêmicos, são indicados para mosca branca. Mas lembrando sempre, muito bem, para controlar a mosca branca, o interessante é que eu trabalhe com produto sistêmico, porque o controle da mosca branca é complicado para eu fazer com produto de contato, certo? Então lembrar bem, não confundir mosca branca com pulgão
para que eu não precise aplicar um produto sistêmico caro e com residual mais longo. Lembrar que quando eu estiver cultivando pepino e abobrinha verde, o meu tempo entre colheitas ele é muito pequeno. E entre esses produtos aqui, por exemplo, esse aqui, Mospilã, é o que tem um residual mais curto. Se eu não estou enganado, em torno de 4 dias. O resto tem um período residual longo. Então, eu posso trabalhar com uma cultura de início de desenvolvimento. Tá? Eu tenho um período, um intervalo entre a aplicação mais longo também. Então, eu tenho que ter muito cuidado para não aplicar um produto de residual longo para uma cultura de colheita em intervalos bem curtos. Bem, pessoal, vamos falar sobre outra praga que é importante também, de fácil controle, mas é importante para a cultura das cucurbitáceas, que são as vaquinhas. Então, pessoal, as vaquinhas, né, aqui no caso eu coloquei como a vaquinha mais importante para as cucurbitáceas é a diabrótica especiosa. Então, ela está espalhada tudo para diversas culturas, causando problemas, e a principal é a diabrótica especiosa, também conhecida como brasileirinha, ou seja, ela tem o corpo verde com manchas alaranjadas sobre o corpo. São 3 manchas em cada asa anterior, ou seja, o primeiro par de asa, que é aquele asa dura. Do outro lado também mais 3, então tem 6 manchas amareladas no corpo, alaranjadas na verdade, né? A ordem é Coleóptera, e por ser Coleóptera ela tem um aparelho bucal do tipo mastigador, ou seja, o indivíduo que come, reduz a área foliar, faz buracos na folha. Não é transmissor de virose, tá? O dano dele é redução de área fotossintética da planta pela alimentação mecânica, ou seja, causando um dano mecânico. A família Chrysomelidae, tá? Então engloba um grande número de insetos que tem essa característica, tá? Mas essa aqui para a gente é a mais importante. Lembrando que a fase larval dela ocorre no solo, que pode estar se alimentando no sistema radicular, enquanto que o adulto se alimenta na parte aérea. É uma praga que tem hábito migratório, transferindo-se de plantas nativas para plantas cultivadas. Então, ela é polífaga, semelhante ao que ocorre com pulgão e com mosca branca. Então, se alimenta de várias espécies de plantas hospedeiras. Então, se não tem uma planta cultivada, elas vão estar sobrevivendo, se alimentando de plantas daninhas, sem problema nenhum. E aí, quando você coloca a planta no campo, ela passa a se alimentar, porque você vai ter uma grande quantidade de plantas que são extremamente favoráveis num espaço muito pequeno, um adensamento. Aqui, quais são as plantas hospedeiras? Nós temos aqui melão, melancia, pepino, abóbora, alface, berinjela, beterraba, cenoura, couve, fumo, girassol, pimentão, rabanete, tomate, milho. Ou seja, tanto mono quanto dicotiledôneas elas se alimentam sem problema nenhum. Ela não tem restrição, ela não tem preconceito, se alimenta de tudo. E eu tenho que fazer controle. A sorte é que o controle não é tão complicado. O adulto é um besourinho de 5 milímetros, 5 vezes maior que a mosca branca, verde, com 3 manchas amareladas em cada hérito, pode ser um alaranjado, desde um amarelo a um alaranjado, pode ter essa variação. A postura é feita onde? No solo, e as larvas se alimentam de raízes. Então elas podem danificar tanto a semente quanto as raízes da planta, levando essa planta à morte, tá? Isso, a larva. O adulto ele é ágil e difícil de ser capturado, não é fácil, com maior ocorrência nas épocas mais quentes do ano, que coincide com um período mais seco, que a gente cultiva essas culturas, mas é um ambiente extremamente favorável para o desenvolvimento desse inseto. Haja vista que a fase larval ocorre no solo,
qualquer inseto, a não ser mosca, díptero, que tem preferência por solos úmidos. A maioria dos insetos tem preferência por um solo mais seco. Quando uma das fases de desenvolvimento dele ocorre no solo, tá? Ou seja, o solo muito úmido afeta o desenvolvimento desses indivíduos. Sintomas e danos em plantas atacadas. Os adultos causam grandes danos à área foliar, pois devoram o limbo, deixando apenas às vezes as nervuras. Esse é um problema. Quando o ataque ocorre em plantações novas, causam desfolhas nas plantas, podendo cortar o próprio caule da planta. Em cultura de melancia e melão, o dano causado pelos adultos direciona-se às folhas e também ao caule, que é muito tenro. Na fase de plântula, principalmente. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu estava na faculdade, a gente montou um experimento de melão. Plantamos o melão, semeamos mesmo, semeadura direta. E o solo começou a rachar, porque era período seco, a gente molhava, o solo começou a rachar, mas as plântulas não saíram. Mas o que está acontecendo? Não saía, fomos cavar. Quando a gente foi cavar, a gente encontrou adultos que quando o solo rachava, ele entrava pela rachadura e comia a plântula antes dela sair do solo, antes dela emergir. Só para ter uma ideia, o adulto atacando abaixo do nível do solo, entrando pelas rachaduras. Perdemos toda a semeadura, tivemos que preparar a muda e fazer um novo plantio. Tá? E não fizemos mais semeadura direta, fizemos o plantio. Perdemos de novo, né? Mas por outro motivo, porque deu uma chuva de granizo e quando estava tudo frutificado, tudo bonitinho, deu chuva de granizo, perdemos tudo de novo. Mas acontece, né? Problema da natureza. As perfurações são irregulares nas primeiras folhas e raspagem de cotilédonos. São danos associados a essa praga. A gente pode raspar os cotilédonos e perfurar as folhas, as primeiras folhas. Então fica cheio de buraquinho as folhas. Então temos que ter cuidado porque tem redução de área fotossintética, podendo até matar as plantas em início de desenvolvimento. Na fase de plântula, pequenos danos tornam-se significativos, pois o inseto reduz a área foliar fotossintética, né? Ou seja, as folhas são pequenininhas. Se come a maior parte da folha, a planta não faz fotossíntese e ela pode morrer. E danificam também o caule, causando o tombamento das plantas. O caule é muito tenro, ela pode cortar ali e a planta tombar. E não ocorre rebrota, então você perde. O controle. O primeiro controle indicado é o controle químico, onde o primeiro processo é a amostragem. Nos primeiros 15 a 20 dias após a germinação, planta com as primeiras 6 folhas. Essa é nos primeiros 15 a 20 dias após as plantas, né, atingirem aí 6 folhas, as primeiras 6 folhas. Nessa fase, selecionar 50 plantas ao acaso na área. A amostragem deve ser visual de toda a planta nesta fase, sendo prático e fácil. Você vai analisar a planta como um todo. Nível de controle, quando você verificar 17 adultos por 50 plantas. Isso aqui em média, avaliei 50 plantas. Deu em média quantos adultos? Em média 17 adultos. Passou disso, controle. Abaixo de 17 eu posso esperar mais um pouco. Nesse caso eu devo fazer o quê? Pulverização e cobertura total. O que isso significa? Eu tenho que fazer em toda a área, na planta toda. Tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar com um produto que eu chamo de produto de contato, é uma deltametrina. O que é deltametrina? É um piretróide. Piretróide nós temos deltametrina, cipermetrina, lambda-cialotrina. Então todos são piretróides, mas aí eu tenho deltametrina.
No caso aqui é o Decis, é o mais comum, Decis 25CE. E a dose é de 30 ml para cada 100 litros de água. Sem esquecer de adicionar um espalhante adesivo e depois fazer a pulverização em área total. Bem, pessoal, era só isso. Qualquer dúvida, anotem para em nosso encontro online vocês tirar todas as dúvidas para a primeira avaliação. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia.